Pastor, fica à vontade, tá? A casa é sua, os jovens te amam, tá? Pode ficar à vontade. Eu mais uma vez saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Vou aproveitar que nós estamos de pé. Vou fazer a leitura aqui de três versículos. Vou ler aqui os 2 primeiros versículos do livro, do 3º capítulo do livro de Provérbios, que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Somente até aqui, a igreja pode se assentar. Quero, juntamente aqui com todos, expressar a minha grande alegria de estar aqui nessa noite tão importante para a igreja em Acari, para a Umigra, né, da qual eu me alegro muito sempre estar aqui com vocês, porque também tive a honra, o privilégio de participar dessa união de mocidade tão linda, né? Tenho acompanhado o desenvolvimento e a história da Umigra, e para mim é uma grande honra estar aqui nessa noite com vocês. O Senhor tem me dado grande honra, né? Na minha mente, se não me falhe a memória, esse ano a Umigra completa 47 anos e nós estamos no ano de 2025. E há 10 anos atrás, né, a Umigra completava 37 anos da sua história, e eu também estava aqui no culto com vocês, agradecendo a Deus pela existência dessa mocidade, né, que é histórica na obra. A partir da Umigra, o pastor Abisai já falou aqui, surgiu a grande Umimobrart. A partir da Umigra surgiram igrejas. A partir da Umigra, Deus levantou profetas, pastores, esposa de pastores, evangelistas, missionários, pessoas que foram fundadoras de igreja na obra. Ou seja, a Umigra é uma bênção na obra de Deus, né? E ter participado com vocês aqui, para mim, é algo de grande importância. Eu sempre gosto de falar com a igreja em Acari, que é uma igreja que, quando eu entro aqui, eu tenho uma luta dentro de mim. Quarta-feira eu estive aqui, né, no culto da Mobrart, e eu não sei porquê, é sempre uma luta quando eu estou aqui com vocês, porque eu fico tentando ficar focado no culto, mas eu tenho isso, na minha memória, eu fico olhando o rosto, fiquei olhando o rosto de vários jovens que vieram aqui ou que estão aqui, e eu fico conseguindo assim identificar, né? Filho do irmão, filho da irmã, né? Participaram da mocidade comigo, e eu fico meio emocionado, né? É bom eu estar aqui na igreja em Acari, é bom eu estar junto da Umigra. Na quarta-feira eu saí daqui pensando nisso, que todas as vezes que eu me encontro com vocês é importante para mim, porque a minha memória vai lá no passado, né? E eu vejo a minha história, a minha trajetória, e vejo o quão importante foi estar aqui com vocês. Na quarta-feira eu tive que conter aqui a emoção, né? Não comentei nada com meu filho, não conversei nada com ele. E o pastor Abisai deu uma palavra aqui, e ele também tomei um susto, Raquel, igual você tomou com o Levi. Eu, que esse menino está levantando a mão? Meu Deus do céu, né? Levantou a mão, sentiu, depois ele falou no carro: pai, quando o pastor Abisai estava falando, eu senti assim no meu coração que é aquilo mesmo, que não tem que ter medo, que não tem que ficar pensando em nada, tem que se lançar, né? E deixar Deus fazer. Aí eu falei: é isso aí mesmo, meu filho, não é um ato em si, né, que acontece assim,
Mas é como o Levi falou, é um processo que você se lança, você se coloca à disposição, você se entrega a entender que esse é o caminho que Deus traçou para cada um de nós, né? Participarmos. Agradeço a Deus pela vida dos presidentes dessa mocidade, são meus amigos, é minha família, pessoas que eu amo muito, e oro para que Deus continue abençoando vocês nesse trabalho, né? Agradeço a Deus pela vida dos vice-presidentes, que são também pessoas que a gente tem uma história junto, né, Davi? Eu olho para o Davi, eu fico vendo assim, aí tá vendo? Eu tenho que focar aqui na mensagem, gente, eu fico emocionado, né? Porque são pessoas que a gente caminhou junto, que a gente, como o jovem falou aqui, né? A gente passou por lutas, a gente passou por provas, a gente teve medo de não chegar, né, até esse dia aqui, mas aí a gente chega à mesma conclusão que o Levi chegou. A mão do Senhor nos trouxe até aqui. Não teve mérito algum nosso, né? E aí a gente se sente até feliz de ver isso. Nós somos um produto da graça e da misericórdia de Deus. E o Senhor, Ele tem seus meios de fazer, de falar, de orientar, né? Eu espero daqui a, quem sabe, 10 anos, eu estar aqui, né? Completei há poucos dias, 45 anos. Eu fiz o pastor, meu amigo, que também foi daqui, o pastor Jonas Lima, né? Ele me ligou para me parabenizar. Aí ele riu muito, que eu falei assim, pastor, estou fazendo 45 anos com cabelo de 75, né? Aí ele riu, ele achou engraçado. Eu falei, os cabelos brancos, mas eu espero daqui a 10 anos, né, com 55 anos, estar aqui com vocês, agradecendo a Deus pelo 57º aniversário de vocês, né? Mas foi nos dada a honra e também a responsabilidade de estar aqui trazendo uma palavra para vocês dentro desse tema, um tema muito importante. Jovens, vivamos a paz pelas orientações do Senhor, né? E é bom a gente ter temas de visa com essa proposta dessa reflexão, que é uma reflexão muito profunda para os jovens e para todos nós, né, que estamos na caminhada com Deus. E quando eu li o tema, quando eu li a divisa, o Senhor inclinou meu coração para algo que não é algo talvez que não seja novidade para ninguém, algo que eu sempre tenho no meu coração quando a gente fala sobre mandamentos, quando a gente fala sobre orientação do Senhor, né? Faz parte desse processo. A gente amadurece, a gente vai caminhando com o Senhor, as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo, né, o Senhor agindo na vida de outros, na vida da igreja, na vida da obra, na nossa existência, e a gente vai amadurecendo e aprendendo a lidar com as coisas de Deus, né? E com a ajuda também dos nossos líderes, das nossas referências, que nós temos muitas, né? E praticamente todas as referências que eu tenho na minha vida como referências espirituais, né? Por interessante que são pessoas provenientes dessa casa aqui, né? Dessa igreja abençoada. E quando a gente fala sobre orientações e a divisa, né, traz para a gente uma palavra que para mim é sinônimo, né? Mandamento e orientações para a gente são coisas sinônimas, são iguais. E até eu estou participando de um curso, né, de batizandos lá na igreja, e eu conversando com eles sobre isso, né, no domingo passado, aí eu tive que fazer uma definição da palavra doutrina. Aí eu fiquei assim, eu falei, poxa, eu não quero ir para um dicionário, eu não quero pegar uma definição do dicionário, eu quero pensar na perspectiva da obra, o que viria a ser doutrina para nós, né? E de repente eu escrevi assim lá, botei lá no materialzinho, que inclusive é um material que a gente está usando e estamos sendo abençoados, mas que
é também proveniente dessa casa aqui. Eu agradeço a Deus, está sendo uma benção. E eu defini lá que doutrina, né? Mais ou menos assim, é um conjunto de instruções e de orientações que são nos dadas pelo Senhor para que nós possamos viver a nossa caminhada cristã de uma forma plena e com paz. Isso está anotado lá, né? Eu nem tinha recebido ainda o convite do pastor Abisai, e eu vi uma junção assim, eu falei, é isso, o caminho é esse, né? As orientações do Senhor para nós, elas servem para isso. Mas foi falado até aqui por uma jovem, por outros, que a gente sabe, irmãos, que nós somos a igreja de Deus. Aí a igreja é definida, né? Família, é hospital, é tudo, né? É a embaixada de Deus na terra, amém. Mas a gente também pode colocar a igreja como um grande quartel, né? Toda igreja é um quartel, todo pastor é um comandante, todo ministério da igreja é o corpo, né? De oficiais que militam em prol de uma causa, né? Que defendem uma bandeira. E nós falamos isso por quê? Porque nós sabemos que, na verdade, a vida cristã ela é uma grande batalha, ela é uma grande luta. Podemos falar dos mandamentos do Senhor e contemplar a beleza que eles são. Podemos falar o quão eficaz e abençoador são os mandamentos do Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre isso rapidamente. Mas eu gostaria de trazer a essa temática a perspectiva da batalha espiritual, que é viver, né? Porque aqui a palavra vivamos, ela é um convite. Ela é um convite aos jovens e a todos nós. Jovens, vivamos a paz, ou seja, experimentemos o que é paz. E a Bíblia fala, né? O Senhor Jesus falou, eu vos dou a paz. Amém. Glória a Deus. Mas aí o Senhor contempla, não vos dou como o mundo a dá. Aí o que o Senhor faz? Ele desmonta toda a perspectiva, todo o padrão de paz que nós possamos ter no âmbito horizontal da vida, né? A paz material, a paz de espírito, a paz por termos conforto, segurança, né? E ele desmonta isso, ele diz, eu vos dou a paz, mas eu não dou a paz como o mundo dá. Porque a paz que o mundo oferece é uma paz que ela é balizada em coisas terrenas, como por exemplo, a sua condição financeira, o seu status social, o local onde você mora, com quem você mora, com quem você convive, o que você tem, né, de segurança para lhe trazer essa paz, esse conforto. Mas o Senhor Jesus, ele diz que ele nos dá a paz, mas não nesse padrão humano. E aí a gente sabe o que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso. Ele está querendo dizer que a paz que ele dá excede o teu capital financeiro. A paz que ele te dá excede a tua condição de saúde. A paz que ele te dá excede o seu endereço, o seu CEP. Se você mora num condomínio de luxo, ou se você mora num barraquinho dentro de uma comunidade, lá ele dá essa paz. É diferente, tudo é diferente no reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Porque isso é uma batalha espiritual que está aqui. É uma luta. Para nós termos essa paz, aí vem a conclusão, né? Vem dizendo que essa paz, ela vem, a palavra pelas, né? Por meio das orientações do Senhor. Nós temos uma caminhada. Nós estamos em direção a um propósito. E você já viu? Você sai daqui para ir para Mantena. Ajuda aí, esquece que tem o Easy, que agora é molezinha. Mas pensa nos pastores há anos atrás, que não existia Easy, não existia Google Maps, nada disso. Eles iam
né, com algum tipo de roteiro, orientação, alguém que já conhecia o lugar, e eles ficavam de uma forma muito atentos às placas pelo caminho que iam direcionando o caminho, né? Ó, à esquerda você vai para a Bahia, à direita você vai para tal lugar, siga em frente que você vai continuar em direção a Minas Gerais. E eles iam obedecendo essas placas até chegar no seu objetivo, no lugar, no propósito que eles estavam. E as orientações do Senhor, elas são isso, elas são marcos diretivos que ficam apontando para a gente o caminho da paz, o caminho da bênção, o caminho da vida plena com Deus. Por isso, e por nós sabermos que a gente tem um inimigo que não quer te ver em paz, que não quer te ver alegre, que não quer te ver feliz, que não quer que você entenda o propósito de Deus na sua vida, o que ele faz? Ele tenta distorcer a nossa perspectiva em relação às placas, em relação à orientação do Senhor. E isso, irmãos, é uma luta antiga, isso é uma história antiga, que eu gosto sempre de falar dela partindo lá do início. Vocês perceberam? Deus cria, Deus faz toda a criação, e Ele cria um lugar maravilhoso. Ele cria Adão, Ele cria Eva, e bota eles num lugar perfeito. Tudo lá era perfeito. Nada lá se degradava, não tinha doença, não tinha corrupção, não tinha política, nada. O ar era puro, tudo era bom, tudo era perfeito, era a plenitude de paz, que Adão e Eva gozavam essa plenitude. E o propósito de Deus, né, era que Adão e Eva continuassem nesse propósito, gozando dessa paz. Paz essa que dava a eles o privilégio de, na viração do dia, ouvir uma voz maravilhosa que ressoava e falava: Adão, Eva. E lá estava Adão e Eva, e a conversa acontecia só em primeira pessoa, né? Era Adão para com Deus e Deus para com Adão. Eva para com Deus e Deus para com Eva. Era só eles três ali naquela comunhão perfeita. Mas existia alguém que não estava satisfeito, né, com aquilo ali. E tem um conceito, irmãos, que eu aprendi ele me ajuda, passou a me ajudar muito na minha condição espiritual diante de Deus, principalmente diante das lutas. Que o que eu comecei já a aprender com Adão e Eva? Eu comecei já a aprender que quando Deus cria Adão e Eva e bota eles no jardim, dá a eles essa plenitude de vida, essa paz, Ele vai e coloca lá uma árvore, dentre várias, e dá apenas uma orientação, apenas um mandamento para Adão e Eva. Vocês podem desfrutar de todas essas belezas que eu criei para vocês. Pode comer de tudo, fica à vontade, tudo é de vocês. Vocês só não podem comer dessa árvore, desse fruto. Existe uma relação espiritual nisso que alegra o meu coração. Aí a gente já começa a entender assim, um primeiro princípio que a gente tem que entender e que eu acho que é muito importante, principalmente para a juventude. Você entender que os mandamentos de Deus, eles nunca foram moeda de troca ou moeda de barganha de Deus para com o homem. Deus nunca propôs para o homem o seguinte: faça isso que eu te dou isso. Deus primeiro deu a paz para eles e botou a árvore no meio e falou: não toque nela, que enquanto vocês não tocarem nela, vocês vão continuar desfrutando daquilo que eu já dei. Esse princípio espiritual que nasceu lá no Éden, ele é muito importante, irmãos, para a nossa vida. Você começar a perceber que as orientações de Deus, elas não são moeda de troca. Eu tenho que fazer isso, porque se eu fizer isso, aí Deus vai abrir, como é pregado, Deus vai abrir as janelas do céu, tudo que eu tocar vai ser abençoado, e que os celeiros de Deus se abrirão. Deus nunca propôs isso para o homem. O Salmo 37 é claro em dizer: agrada-te do Senhor primeiro, e Ele concederá o que deseja o teu coração.
primeiro a gente se regozija, primeiro a gente se satisfaz, primeiro a gente é grato pelo que Deus nos dá, pelo que Deus já nos deu. E por causa disso, quando a gente pensa isso, o que acontece? Você começa a ter uma força maior contra o inimigo, porque vem o outro lado. O inimigo vem e ele faz uma barganha, uma moeda de troca com Adão e Eva. E os nossos pais, né, eles fizeram uma troca. Hoje nós estudamos, né, sobre tentação. Você vê como o adversário ele é astuto, ele é perspicaz, ele não vem assim, sabe, num manto de uma coisa diabólica, aquela imagem terrível que nós temos, mas ele vem às vezes numa sutilidade apenas de um questionamento. Você sabe por que Jesus não transformou as pedras em pães? Você sabe? Por que Jesus não transformou as pedras em pães? Uma vez eu me vi perguntando isso. Por que se Jesus transformasse as pedras em pães, por que ele ia estar pecando? Não entendi. Aí quando você vai um pouquinho lá atrás, você vê os detalhes que o adversário usa para tentar desvirtuar e tirar o homem da orientação de Deus para privar ele dessa paz. Porque ele é privado da paz de Deus. Ele tinha a plenitude de uma paz maravilhosa. Mas o coração dele almejou coisas maiores. Ele ficou insatisfeito com a grande maravilha que Deus já tinha dado para ele. E essa insatisfação fez ele se rebelar contra o seu Criador e perder tudo. E a partir de agora o trabalho dele, a missão dele, que ele não pode fazer nada contra nós, é só nos privar de alegria, é só nos privar de paz. É só nos querer nos tirar da presença de Deus. O trabalho dele é só esse. E é bom a gente conhecer as artimanhas e as estratégias que ele usa. Isso é importante. Porque no batismo de Jesus, o céu se rasgou e Deus, numa voz audível, falou: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Obedecei a ele. Aí depois o adversário fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe por que Jesus não transformou a pedra em pão? Porque se ele transforma a pedra em pão, ele ia estar entrando num embate que colocaria em questionamento a voz de Deus na vida dele. E com o adversário é igual dos jovens que esse rapaz pregou aqui agora. Se lembra qual foi a palavra que os rapazes falou para Nabucodonosor? Nabucodonosor, em relação a isso aí, a gente não vai nem debater contigo. Porque a nossa fé está firmada no nosso Deus. E nós estamos dispostos a entregar até a nossa vida por Ele. Foi isso que Cristo quis fazer. Eu não preciso transformar essa pedra em pão para te provar que eu sou filho dele. Eu sou filho dele. Pronto, e acabou. Isso começou lá atrás. E eu vi, né? Aí vem um povo. Vem os filhos de Adão e Eva. A gente sabe a história toda, né? Jacó. Aí Jacó tem seus filhos. Aí Deus levanta outro grande homem, né? Eu estava aqui meditando nele, pensando nele, José. Caramba, que exemplo que José é para o jovem, que exemplo que José ele é para mim, para todos nós, né? E vocês perceberam? José, ele dá testemunho da fé dele, ele não negocia as orientações do Senhor, mas ele não gozava de um momento assim, de uma paz, de um momento bom da vida dele, não. Estava numa terra estrangeira, vendido, estava lá sozinho, seu pai não estava lá, seus irmãos não estavam lá, e vem lá a esposa do homem ao qual ele trabalhava, né? E de uma forma muito fácil se oferece para ele. Mas José, ele tinha entendido que, embora ele estivesse longe dos seus pais, longe da sua terra, mas ele guardava dentro do coração dele uma promessa. E por causa dessa promessa, ele não barganhou, ele não abriu mão, ele já estava satisfeito, porque ele já via lá na frente que se ele se mantesse na orientação do Senhor, ele ia alcançar as promessas de Deus na vida dele.
E por meio dele, Deus leva o povo para o Egito. Lá nasce uma grande nação e começa a ser oprimida pelo faraó do Egito. E lá Deus resolve começar esse projeto e arrancar o povo dele de lá. E Deus, sabemos da história, Deus vai lá, usa Moisés, as 10 pragas, o mar se abre. Deus tira o povo dele daquela terra, apontando para eles que ele daria para eles uma herança, que era uma promessa. E aí eu acho interessante que Deus, ele novamente se manifesta ao homem, como ele se manifestou a Adão e Eva, para dar ao homem também diretrizes, orientações, instruções, mandamentos, orientações do Senhor, os 10 mandamentos. Mas mais uma vez eu vejo Deus se manifestar e propor para nós esse relacionamento sem barganha, mas um relacionamento que é movido por gratidão. Êxodo capítulo 20, que é o capítulo que tem os 10 mandamentos, mas os detalhes fazem toda a diferença, muda a nossa percepção, a nossa perspectiva. E assim falou o Senhor estas palavras, versículo 1, verso 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3: Não façais imagem, não servis a outros deuses, o primeiro mandamento. Novamente eu vejo Deus trazendo o homem à perspectiva de que não me obedeça simplesmente porque eu falei para você obedecer, mas se apegue ao que eu falei. Eu te tirei lá da terra do Egito, da casa da servidão, das mãos do poderoso faraó, e vou te dar uma terra. Me obedeçam. Por gratidão, por amor, por aquilo que eu já fiz. A história continua, irmãos. E aí a gente vê o Senhor Jesus num ato de generosidade, de bondade, de amor. É uma das poucas vezes que ele fala de uma forma assim mais suave com os fariseus, com os religiosos que estão ali na porta ouvindo, né? Eu não li aqui todo o capítulo, a partir do verso 11, mas ele estava ali contando várias histórias, várias parábolas que sempre mostravam um ato de amor de Deus, como que o ser humano, a criatura que ele escolheu para botar sobre ela a sua semelhança e para dirigir a ela o seu amor, ele, né, tem um projeto de salvação e ele dirige palavras de amor porque ele valoriza, ele tem um amor que é incompreensível. E aí vem essa parábola que me ensina muito. Novamente a gente vê a mesma condição: um pai amoroso, um pai generoso, um pai cheio de condições, que provê a sua casa, que provê os seus filhos, que é generoso com os seus trabalhadores, num contexto maravilhoso de bênção. E lá dentro dessa casa tem um rapaz, um jovem, e ele começa a olhar para aquela bênção, ele começa a olhar para aquela situação de provisão, de tranquilidade, de segurança, e daqui a pouco o coração dele, né, começa a entrar nesse embate espiritual, nessa guerra de que, quem sabe, né, eu já preguei sobre isso, e algo que vem na minha mente quando eu penso na parábola do filho pródigo, que na verdade eu aprendi que não é do filho, a parábola é do Deus pródigo, que eu sempre pensei na minha vida que a palavra pródigo tinha o significado de perdido. Aí eu ficava tranquilo, falei, o filho pródigo, o filho que se perdeu. Aí um dia bateu uma curiosidade e eu fui pesquisar o que era a palavra pródigo e descobri que pródigo não é perdido. Pródigo é aquele que é gastador, aquele que gasta muito. Mas pastor, o que isso muda? O que isso tem a ver? Tem a ver que eu tirei os meus olhos do filho e botei os olhos na figura desse pai da parábola. Um pai, na verdade, o verdadeiro significado da palavra é esbanjador, aquele que esbanja. Eu vejo um pai esbanjador de graça, de misericórdia, de bondade, que o seu filho sai, o seu filho deseja a sua morte, que naquela época um filho pedia a herança para o pai estando em vida, irmãos,
era a mesma coisa que dizer, você, 0 para mim, que é até, fica aí uma exortação, que é até um caminho que muitos crentes, muitas das vezes, entram por ele, desejar mais as bênçãos da mão de Deus, do que o Deus que dá as bênçãos. Buscam mais as bênçãos, e esquece do Deus que dá a bênção. Eu quero a bênção, o Deus da bênção não. Só quero as benéficas, só quero a paz. Orientação não, orientação fica lá para o pastor. Eu vou viver tranquilão aí, vou fazer o que eu quero. Poxa, pai, me dá a herança. Que isso, meu filho? Mas eu nem morri, você já quer a herança, mas ele vai lá e dá. O seu filho sai. E existem vários elementos aqui que eu não vou me ater a eles, porque é de riqueza, mas o que mais me ater é isso. O conflito que esse rapaz vive dentro da casa de um pai bom, de um pai maravilhoso, de um pai que cuida bem dos seus funcionários, dos seus filhos. Mas ali existe uma guerra, existe uma batalha no coração desse jovem. Eu só posso pensar assim. E os irmãos, quando eu li aqui o texto, você percebe que o pai dá a ele a parte da herança, mas ele já não pega e sai. Houve um tempo de preparo. Houve tempo de se raciocinar. Houve tempo de se pensar. Houve tempo de se refletir. Mas ele chegou à conclusão que o melhor era ir para algo que a Bíblia fala lá nesse texto. As terras longínquas. Isso me apega muito. Eu sinto que isso é um pouco da minha história. E aí, certa vez eu pregando, eu falei sobre isso, eu gravei isso no meu coração. A importância da perspectiva de como você entende a orientação de Deus na sua vida. Porque para mim, na minha opinião, esse jovem, uma casa, pensa num casarão, num ambiente rural, tipo uma fazenda, uma boa varanda, um pai generoso, tinha de tudo lá que a Bíblia fala. Só que eu vejo assim, irmãos, nessa propriedade, uma grande cerca. E para esse jovem, essa cerca era algo que o aprisionava, porque a Bíblia diz que ele foi buscar os prazeres nas terras longínquas. Ele não buscou isso quando ele chegou lá. Ele já buscava isso no seu coração, na intenção de estar lá. E esse jovem, ele viveu esse conflito de buscar nas terras longínquas, porque ele via aquela cerca, ele via aquele portão principal como algo que o prendia, como algo que o limitava. E quantos de nós não vemos as doutrinas que o Senhor nos deu como algo a ser obedecido, uma carga pesada, essa roupa, dízimo, vim à igreja toda semana, reunião de oração, a vigília que passou nessa madrugada, que luta, que peso. Como é ruim ter que vir para o culto, como é pesado ter que andar com essas vestes. Somos nada diferente do jovem lá da casa. Estamos na presença do pai dizendo para ele, a gente só quer as bênçãos, você não. Muito difícil ser crente no Rio de Janeiro, porque é muito calor, essa roupa, essa manga comprida, para que isso? Quantas vezes você já foi questionado, jovem, lá na sua escola sobre isso? Para que isso tudo? Eu também sou crente lá na minha igreja, o pastor Abisai deve lembrar, no sepultamento da minha mãe, a palavra do pastor. Roupa não salva ninguém, não. Precisa de roupa para você ser salvo. Não, mas quem disse que a gente bota a roupa para ser salvo? Porque a gente é salvo é que a gente bota a roupa que o Senhor mandou. Quem disse que roupa salva alguém? A gente sabe disso. Isso aí é mingauzinho para nós. É mingauzinho. Não é por causa de salvação. É porque a gente tem a presença do Senhor na nossa vida. A nossa perspectiva em relação à orientação não pode ser essa. Poxa, é muito difícil, pastor. Não pode usar uma maquiagem, não pode usar um batom. Não pode usar um chinelo de dedo. Poxa, nem uma Coca-Cola com uma mortadelazinha. É duro demais. Perspectiva errada. Coração na terra longínqua. Pedindo herança para o pai em vida.
O Senhor está ali olhando e está triste. Poxa, se ele soubesse, se ele soubesse o que significa isso. Não é cerca que te prende, que te amordaça, que te limita. A cerca, a orientação, o mandamento é proteção que te abençoa. É cuidado, é amor, é carinho. Você deixa lá, eu saí agora de casa, mandei um cadeadozão na minha casa, porque tem coisa lá que é importante para mim. O Senhor cuida de nós, irmãos. As doutrinas do Senhor são maravilhosas para a nossa vida. E quando nós nos mantemos nas doutrinas de Cristo, Ele traz a paz do Éden para nós. Às vezes a gente ouve, não ouve. E como eu falei, não é a paz que o mundo dá. Às vezes é lá no hospital, como a irmã Ana edificou muito a nossa vida lá no congresso, né? Lá dentro do quarto, lá passando pela prova, eu vou louvar o Senhor, e lá ela recebeu a presença do Senhor na vida dela. Aí a nossa perspectiva começa a mudar. Você começa a se portar na igreja e se preocupar e saber assim, caramba, que Deus maravilhoso. Eu ando pelas ruas, quarta-feira, eu vim com meu coração assim meio dolorido para cá, para a igreja, né? Meu irmão mora aqui, ele me mandou uma foto, eu não sabia o que era, ele mandou um vídeo. Quando eu abri, poxa, um vídeo de um carro parado, com uma moça, com uniforme, com crachá, alvejada de balas, morta aqui, aqui na Automóvel Clube. E à noite eu passei por ali com o carro, eu falei, poxa, foi aqui uma jovem. Que pena, né? Que coisa, né? A gente fica triste, porque a gente vê esse mundo do jeito que está. Mas quando chegou aqui, teve várias palavras aqui naquele culto, relembrando o grande privilégio que nós temos de sair de casa e termos a segurança que o Senhor falou que nós temos. Os meus servos saem com a certeza de que irão chegar nos vossos lares. Aí um dia lá em Lucas, lá, irmãos, um culto maravilhoso, um culto de bênção. A gente passando uma prova ali, um clima meio pesado. Aí o Senhor usa o pastor Márcio numa oração ousada. E ele fala assim, Senhor, eu não vou orar te pedindo para que tu nos guarde até chegar em casa. Eu já vou te agradecer, Senhor. Muda a nossa perspectiva. Caramba, eu tenho uma cerca. O melhor lugar onde eu posso estar é esse aqui, Não há nada lá fora que o mundo possa me oferecer que me traga a paz que Cristo me oferece. Nada. Nada, nada, nada. E a palavra que eu deixo para os jovens, eu estou finalizando, de repente o adversário ele não vai ter o poder de te tirar dessa paz assim, sabe? Ele não vai se mostrar logo. Ele não consegue tirar a fé que Deus botou dentro do teu coração. Mas eu já fui jovem, eu sei como é que é. Imaturidade, às vezes ainda estamos crescendo, desenvolvendo até o nosso caráter. Mas é diferente um jovem da obra. A gente tem visto jovens na tenridade com uma mentalidade que você fica assim, meu Deus, só o Senhor para dar essa capacidade. Mas eu vou deixar essa palavra para você. Quando a luta se levantar, quando as coisas ficarem difíceis, pastor, coisas difíceis, o Senhor está sendo bondoso. Tá bom, então vamos lá. Quando as coisas ficarem terrivelmente difíceis, quando parecer que tudo já não tem mais jeito, que a tua situação já não tem mais jeito, que não tem mais solução, quando você olha para a situação que você está vivendo, e aí ele que está lá fora começa a te fazer um convitezinho, sai daí, vem para cá, aqui eu tenho uma paz para te dar, vem. O Espírito Santo nessa noite nos fez um convite, jovens, vivamos a paz
pelas orientações do Senhor, é o meio. Mas tem uma outra voz estranha que fica: vem, sai da presença, sai que eu te ofereço. Nós estudamos isso hoje de manhã. Desiste, porque para você não vai ter solução mesmo, não vale a pena. Olha, quando isso acontecer, pense numa seguinte frase: eu posso tomar todas as decisões da minha vida para tentar resolver o meu problema, mas a única opção que eu não posso nem ter ela na minha lista de ações que eu posso tomar para resolver o meu problema é sair da presença de Deus, é atravessar os portões, é sair fora dos limites da cerca. Fique na presença do Senhor, porque Ele vai mudar o quadro, Ele vai trazer de volta a paz, porque Ele vê que você é um jovem, ou que você é uma jovem, que diante na escola testemunha do nome dEle, diante das ofertas de Satanás, e o Satanás, ele tem ira de nós. E eu aprendi até isso com o pastor Márcio, e eu gosto, a gente vai pegando a mania do pastor. Quanto mais eu souber que o adversário me odeia, mais feliz eu fico. Que bom saber que ele nos odeia. Mas quando essas coisas acontecerem, e você achar, o Senhor está te olhando. E às vezes é assim, irmão. Você pensa que você tem que fazer algo extraordinário para o Senhor, para Ele resolver o teu problema. Você não tem que fazer nada além do que Ele mandou. Quarta-feira na igreja, sexta-feira na igreja, na vigília na igreja, no estudo na igreja, no culto na igreja. Pastor, mas eu não estou animada. Não vai resolver você sair da presença. Fica na presença. Não tome decisões erradas. E o Espírito Santo também me impulsiona a falar mais, ir além. Você que ultrapassou os limites, que graças a Deus você não está nas terras longínquas, você está ali no portão, porque o Senhor está te vendo. Porque se você chegou aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Ele te colocou nessa condição, porque Ele está te dando uma placa de orientação, porque Ele quer te dar a paz que você tanto deseja. Ele quer resolver o teu problema, Ele quer mudar o quadro da tua vida. Ele também quer ver você aqui, ó, testemunhando do poder dEle na sua vida. Então, irmãos, nunca vamos negociar as orientações do Senhor na nossa vida, porque é por meio delas que nós temos a paz que o mundo não tem, que só o Senhor Jesus tem para nos dar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. (47º aniversário da Umigra. Nosso tema: jovens, vivamos a paz pelas orientações do Senhor. Nossa divisa: Provérbios capítulo 2, versículos 1 e 2, que dizem: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Fiquemos em pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta bênção. Pastor Alexandre, agradeça a Deus por esta mensagem que Ele nos trouxe através do seu ungido. Maravilhoso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento tão precioso que estamos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem que Tu deste a Teu ungido. Tu possa continuar abençoando grandemente essa vida, Senhor, sempre usando como canal diretamente do Teu trono, da Tua graça. Que essa mensagem possa entrar em nossos corações, Senhor, nos dando de vida, vigor, para, Senhor, continuarmos nesse caminho